Vamos ouvir as três, aí depois Lilian. Boa tarde a todas. Peço desculpas pelo atraso hoje. Não sei se Carmen perguntou, acrescendo as perguntas que ela fez ontem, quando nós nos apresentávamos. Quem dentre nós aqui é religiosa? É religiosa. Faz parte de alguma religião, de alguma tradição religiosa. Mas todo mundo em dúvida é ótimo. Já que tem religiosidade. Sim. Mais ampla, né? Segue uma religião. Mas eu perguntando mais. Eu perguntei isso porque, bom, eu sou suspeita porque eu sou teóloga de formação e pesquisadora na área de teologia também. E também sou reverenda anglicana. E sou teóloga feminista, portanto. E de dentro da igreja, onde eu pastoreio já há mais de 16 anos, é uma tensão permanente, mas também muito solitária. Porque se é difícil todo esse enfrentamento na realidade cotidiana nossa, enquanto cidadãs e mulheres feministas, enquanto pastora, feminista, teóloga, vocês podem imaginar o quanto isso intensifica, né? E aí a pergunta vai para todas, nós inclusive, não apenas a cada qual das companheiras que compartilharam conosco, que compartilharam conosco suas experiências, e agradeço individualmente a cada qual de vocês, porque a gente sai mais, eu saio atualmente mais fortalecida, mas que estratégias podemos pensar enquanto mulheres feministas, religiosas ou não, para o diálogo com essas realidades? Porque na minha tradição particular, assim como em todas as demais, a maioria é mulher. E a maioria é mulher no espaço em que os discursos, principalmente usados nos púlpitos, legitimam e perpetuam o patriarcado e o machismo. Como é desconstruir isso? Seria bem menos difícil, por exemplo, para mim e para outras companheiras feministas em espaços religiosos, se fôssemos mais mulheres enfrentando isso. Não é na perspectiva de fazer proselitismo. É que eu contava ontem para cá, eu fiz mestrado e doutorado no Sul. Aqui é bem mais diferente essa realidade, né? Lá o enfrentamento era mais acirrado. Quando eu me apresentava nos espaços como teóloga e como reverenda, era um tanto quanto difícil ser acolhida por algumas colegas, algumas companheiras. Aqui é menos difícil, eu sinto menos tensão. Mas seria bem menos difícil se nós pudéssemos pensar estratégias de como dialogar, porque o que nos interessa são as mulheres que lá estão. E que, inclusive, por conta dessa educação da igreja, da educação cristã, que nos ensina, e a gente precisa desconstruir isso, né? Que as mulheres têm o papel de educar suas crianças, igualmente vai se perpetuando esses ensinamentos. Como é que se aproxima dessas mulheres? Então, como cada qual de nós, e como, em particular, as companheiras que compartilharam suas experiências nas organizações, como têm sido pensadas estratégias de diálogo com as tradições religiosas. Porque me envergonha muito, por exemplo, eu estive na GEST na semana passada para facilitar uma roda de diálogo com a diversidade que compõe a GEST, várias pessoas de UGT, ouvir o relato de cada uma dessas pessoas como elas são negativamente marcadas pela presença religiosa. Por pessoas, principalmente de suas famílias, que as vitimizaram durante muito tempo e as negaram nas suas existências, né? E você pode imaginar o quão difícil é fazer esse diálogo para dentro também. Ao mesmo tempo pedindo ajuda, né? Não apenas para dialogar para dentro da minha denominação, que inclusive, dentre as que eu conheço, é uma que pelo menos dá alguns passos de abertura para esse tema. Mas, por exemplo, nós temos companheiras aqui que são de outra denominação, batistas, que fazem parte do coletivo Vozes de Maria, que enfrentam a mesma coisa, que encaram essa realidade de enfrentamento à violência de gênero dentro das igrejas. Eu, no dia 6, estarei numa igreja batista, provavelmente pela primeira e última vez, a facilitar uma roda de diálogo com mulheres batistas, e o pastor me deixou livre para falar sobre o que eu quiser. O objetivo do curso. Ele me convidou no dia 8, mas como no dia 8 nós temos um compromisso, eu negociei fazer no dia 6. Mas é óbvio que eu não ia dizer não, né? Estou topando, me convidou a igreja, estou indo. A gente topa também. Né? Só que pensar em estratégias é fundamental. Obrigada. Obrigada, Lilian. Betânia, depois a Elisa, aí depois a gente vai pedir às meninas que respondam as questões, tá? Quer o microfone, Betânia? Eu queria. Pra poder gravar melhor, pra poder o som ficar legal. Agora ela tá exigindo. Eu queria, bom, adorei ouvi-las todas, foi muito, muito, muito bom, muito legal.
né? Inclusive muitas descobertas, muitas que eu conheço tanto, mas esses momentos também são momentos de revelação, né? Inclusive das emoções, muito legal. E das formas de atuação. Eu queria, inspirada na fala de algumas, eu queria fazer aqui uma relação no tempo, que é da experiência educativa do SOS na sua fundação. Quando nós iniciamos o coletivo SOS Corpo, que não era o coletivo SOS Corpo, era um coletivo de mulheres, como a Jéssica falou e outras, quer dizer, nós tínhamos isso, a militância, o autoconhecimento das outras mulheres, mas nós tínhamos certeza de uma coisa, nós éramos todas mulheres que tínhamos, nós éramos todas feministas, nós vimos de outros movimentos feministas, umas do Brasil e outras do exterior, porque estavam voltando do exílio. Tinha acontecido a anistia, mas a ditadura não tinha passado ainda, quer dizer, era 80, 81. E também eram tempos muito difíceis, mas eram tempos difíceis de superação, diferente de agora, que é tempos difíceis de retrocesso. Então, são dois momentos históricos, que é situações de golpe, de ditadura, só que uma num processo de superar e a outra no processo de se aprofundar. Então, mas nós éramos todas profissionais, umas eram da universidade, outras estavam voltando do exílio, não estavam em lugar nenhum ainda, outras já estavam em instituições de pesquisa. Mas quando nós começamos o SOS, a gente tinha uma decisão. Nós queríamos abandonar as instituições e nós queríamos fundar um lugar político profissional. Essa era uma decisão, né? E a gente embarcou numa aventura, mas foi uma aventura, né? Mas essa aventura dura 37 anos e outras já chegaram e continuam na aventura e refundando essa aventura. Mas eu queria dizer uma coisa, porque eu fiquei inspirada numa coisa que Ingrid falou e também Jéssica e Sula, sobretudo assim, porque teve a ver uma coisa com os coletivos feministas, que é o seguinte, essa coisa de como você propaga, né? Como o feminismo, que realmente toca a vida real das mulheres, quer dizer que isso é uma coisa fantástica, mas ao mesmo tempo, isso é uma coisa que faz que muitas vezes ele não apareça na sua força e no seu movimento, porque rapidamente ele começa a fazer parte do cotidiano, porque quando descobre essa dupla função da camisinha, aquilo se torna já uma dimensão da vida, entendeu? Então é muito difícil isso, inclusive, enquanto cotidiano, enquanto política, né? E muitas vezes é muito capturado por outros lugares. Mas nós fundamos um teatro. Depois dos nossos autoexames, depois das nossas reflexões, nós fundamos um teatro que se chamava Vida de Mulher. Nós escrevemos o teatro, nós éramos as atrizes do teatro. Nós montamos um cenário, né? Vera era uma menina. E olha o que é que me inspira a linha do tempo. Porque Vera é uma menina, ela está hoje aqui com a neta dela. Então, esse teatro chamava Vida de Mulher. E ele tinha várias cenas. Sobre aborto, sobre estupro, trabalho igual, salário igual, poder médico, parará. E no fim, ele tinha uma cena que se chamava As Mulheres Organizadas Transformam o Mundo, alguma coisa assim, transforma nós, transforma o mundo, transforma... Que era o que se dizia, né? Quer dizer, continua se dizendo. E era uma cena que convocava as mulheres a se organizarem. Dizia, viu, tudo isso, a gente só resolve se a gente se organizar. Se a gente não se organizar. Mas o teatro não era visto como um processo educativo, porque era uma maneira de chegar nos bairros. Tá certo? Era uma maneira que eu pensei quando ela falou do Facebook. E a gente ia para os salões das igrejas progressistas, das comunidades eclesiais de base, que até pensando hoje com os evangélicos fazendo a violência. Mas nós fomos acolhidas por muitos salões de paróquias que os padres faziam parte das comunidades eclesiais de base. Tá certo? Gigi e Dulcinea eram de uma pastoral
E era ela que abria esses espaços. Gigi da pastoral. Pastoral também é para alguma pastoral. Mas também pagava pastoral por essa pastoral daqui. Mas tem uma coisa curiosa que era o seguinte, então a gente ia para os bairros, apresentava os teatros, mas começou a se espalhar, né? Porque era um meio de comunicação também, começou a se espalhar que a gente chegava, os homens começaram a saber também, e que parece que eles não começaram a não gostar, porque essas mulheres chegam falando de sexualidade, falando mal do marido, falando nananá, um machismo muito grande. E a gente também começou em alguns lugares a ser ameaçadas, né, também. Uma noite a gente estava lá na Ilha do Maruim apresentando teatro, daqui a pouco, pá, que a gente sabia, jogando pedra no teto do lugar precário que a gente estava jogando pedra para expulsar a gente daquele lugar, porque ia trazer ali. Mas a gente, então, o teatro foi uma maneira da gente se comunicar, né? Hoje a gente tem Facebook, isso e aquilo, mas essa ali, como mudou no tempo, né? Mas as ameaças estão aí, só que ali era uma ameaça quando a gente chegava. O teatro fez um mau sucesso. A gente foi apresentar o teatro no Festival Internacional das Artes das Mulheres Feministas em São Paulo, que foi uma das coisas mais extraordinárias, e uma das organizadoras foi a Schumann. Tem uma mulher de todo o mundo, mas sobretudo do Brasil e da América Latina, apresentando suas artes. E nós apresentamos o Vida de Mulher, foi um sucesso absoluto. Às vezes a gente ia em alguns lugares não pedia para entrar, e fazia uma certa seleção. Eu o cara dizer, vocês são maravilhosos, vocês têm que ir para Limoeiro. Vocês têm que ir para o interior, têm que ir para Petrolina. Aí depois do sindicato começaram a chamar a gente, foi uma forma de estrategizar essa chegada do feminismo, porque de fato era uma chegada, né? Ele está sempre chegando. Ela está contando aí. Chega, depois chega de novo, tem que chegar de novo, né? Porque é meio metade da humanidade. Então eu queria falar dessa experiência, que era uma experiência entre um processo de comunicação e ao mesmo tempo ele era um processo de educação. Que se espalhou tanto que a gente teve que escrever um livro, que se chamou Corpo de Mulher, que foi 11 edições, que foi a coisa mais publicada do SOS, até que o livro parou porque já estava um pouco mais perdido no tempo. Então, quando o SOS se fundou mesmo como instituição, nós tínhamos um programa de rádio. E era um programa de rádio maravilhoso, vocês não podem acreditar que esse programa de rádio começou 10 minutos no Samira Buana. E nós falávamos de aborto, legalização do aborto, nesse programa de rádio. Um dia ele constrangido, triste, acho que durou 1 ano e meio, 2 anos esse programa. E aí era um barato que ele dizia, eu sou do SOS Caetés 3. Eu sou mulher de Caetés SOS 3. Não sei que era todo mundo como se fundamos SOS, foi muito engraçado. E o dilema naquela época era crescer, né? E a gente optou, que ela disse, o dilema ali era crescer ou ficar nós. O nosso dilema também era esse, mas a gente optou por investir na auto-organização e as mulheres formando seus coletivos. E esse programa de rádio, vou fechar, Carla. Esse programa de rádio, ele tinha 3 minutos que a gente falava as coisas e depois as mulheres mandavam carta ou ligavam, e a gente respondia as cartas e as mulheres ligavam. E aí, essas cartas nunca foram sistematizadas, porque naquela época não houve tempo. E eu pensei em uma coisa que tem um texto seu, Cláudia, que você diz, muitas vezes não há o tempo da sistematização, porque a luta pela vida das mulheres é mais urgente do que sistematizar. Então, essa tensão que é do movimento, da relação do movimento feminista e das práticas educativas, a militância e a produção do conhecimento, que é a urgência de quem tem realmente um engajamento político, que está na luta, tá certo? Nos tira outros tempos. O tempo da reflexão, muitas vezes, o tempo da produção do conhecimento, o tempo da sistematização. Então, por isso que eu acho que nesses momentos que a gente pode trocar e pode apresentar alguma coisa que ajuda a gente a sistematizar, são momentos muito valiosos, né? Porque o front, os
convoca o tempo todo, né? E é o custo que está no front. Elisa? Minha gente, depois de uma fala dessa, a pessoa desnorteada pra falar. Então, eu queria primeiro parabenizar todas as minhas companheiras. Eu fico muito feliz de poder chamar vocês de companheiras, de estar desfrutando desse momento, apesar de ser um momento político perturbador, mas de estar ao lado de vocês, isso me enriquece grandemente e me fortalece para a luta todos os dias. Eu queria deixar de dizer isso. Eita, Sula, é o meu agora. Queria... Não, porque o dela tocou na mesma hora também. Queria dizer que, apesar da pouca idade, eu vivi coisas e me senti muito representada na fala de muitas aqui. Né? Quando vem na fala do sertão, a gente que está lá no Agreste, que conhece as dificuldades para poder se encontrar, das dificuldades, né, do fundamentalismo que tem avançado, que tem colocado igreja em cada esquina, né, e que aí a gente tem a comunidade quilombola em Passira, Mônica, que é a comunidade Chão dos Negros, que é assim, final de semana é na igreja, durante a semana as mulheres precisam trabalhar. E aí, com a epidemia de arbovirose, as mulheres entram naquela história do capacitismo. Muitas mulheres estão adoecidas, estão empobrecidas, e aí elas não podem abrir mão dos poucos momentos que têm, que podem trabalhar para estar numa rodas de diálogo, né? Para estar numa formação. E aí, a gente vê isso lá, a gente vê a experiência do Curumbim, né? Da companheira Sula, quando ela fala do concurso de redação. Eu pude vivenciar o concurso de redação muito de perto. Na época eu estava ainda na Secretaria de Mulheres do município e ver que todas as meninas sofrem violência, né? Todas. No fim das contas, todas nós sofremos violência de alguma forma, seja ela qual for. E ver a esperança brotar nos olhos dessas meninas, né? Das meninas, elas estão minúsculas, sabe? Com 20 mil habitantes. E aí você faz uma formação com 300 meninas e você passa na rua e ainda faz: quando é que vai ter outra? Quando é que o movimento vai se encontrar? Aí eu quero ser feminista, sabe? Aí você vê a revolução acontecendo e isso emociona. E isso que a gente está na luta para revolucionar mesmo. Né, Ingrid, né, Jéssica? É que... A gente vai pedir ajuda das cartas. Seus universitários também, Uma pergunta que é assim: quais, para derrubar esse momento político que a gente está vivendo, como é que a gente vai conseguir avançar? Aí é uma pergunta super fácil. Vocês podem se reunir aí. Quem souber que responda. Obrigada. Obrigada, Elisa. Vocês pensam em um lugar com 20 mil pessoas, faz uma formação com 300 jovens mulheres. Alguém sabe fazer a conta de percentual aí para me dizer? Dá mais do que 10% da população. É bacana, cara. É bacana o negócio. Então, eu vou aqui passar para as companheiras que têm perguntas específicas dirigidas, só responder uma em relação à formação indígena. A gente priorizou, aqui que teriam muitas experiências, né? A gente priorizou algumas mais próximas da construção de movimento e que fosse desenvolvida por feministas, né? E a gente tem formação de mulheres indígenas aqui no estado de Pernambuco. Inclusive, minha enteada é uma das envolvidas diretamente nesse processo, mas não é uma formação feminista. Agora, assim, que tem uma proximidade com o movimento feminista. Mas está começando, né? Tem formação com mulheres e tal, mas ainda não tem essa pegada de movimento. Aqui em Pernambuco. Em outros espaços do Brasil tem, na região azul. Não, então. Na realidade, essa discussão sobre colorismo, ela é bastante complexa e o tamanho que a coisa está tomando tem um quê de muita crueldade sobre as jovens ativistas negras, né? Tem um quê de muita crueldade e um quê de estratégia do racismo mesmo.
né? Esse jogo com o colorismo, o fundo aí é racismo e uma estratégia de, como é que eu diria? Conter as jovens feministas negras, né? Primeiro porque, na origem, o colorismo, ele vem, especialmente quando Alice Walker começou a utilizar esse termo, ele vem como uma forma de colocar, de talvez visibilizar o fato de que pessoas negras de pele mais escura sofrem uma violência mais perversa, talvez, mais profunda, tal, do que pessoas negras de pele mais clara. O colorismo começou com essa abordagem, né? E isso é algo que nós, por exemplo, aqui no movimento negro já está colocado. Mas, recentemente, o colorismo vem sendo utilizado de outras formas, né? E você tem diferentes situações. Você tem situações, por exemplo, em que, às vezes, pessoas negras de pele mais clara são recusadas em determinados espaços ou são tratadas de maneira fria, com indiferença e tal, né? Porque pessoas negras mais retintas, às vezes, colocam de maneira bastante dura de que, olha, você, de certa forma, vive uma situação diferenciada da minha. Você não é atingida da mesma forma. O que é real, mas que a gente tem trabalhado, por exemplo, de que nós não podemos também permitir que esse tipo de mecanismo nos divida entre nós, pessoas negras, certo? Então, isso é algo, por exemplo, que eu reajo sempre dizendo, olha, não vamos fazer o jogo dos brancos, né? Não vamos fazer o jogo dos racistas, que não precisa. Não precisa a gente ajudar o outro lado, né? Não vamos nos dividir entre nós, porque isso, não, primeiro que não se justifica mesmo, o racismo nos atinge mais claros, atinge mais escuros e tal. Ninguém está imune ao racismo porque tem a pele mais clara. Então tem essa dimensão, esse tipo de situação. Tem situações em que pessoas brancas querem, por exemplo, fazer militância em organização negra. E aí são recusadas. E aí utilizam o colorismo. Quer dizer, mas eu me reconheço como negra. Por que vocês não me reconhecem? E aí utilizam um mecanismo que é a velha história da autodeclaração que existe aqui no Brasil, não é? E que a autodeclaração, né, que é a afirmação de que o meu pertencimento racial sou eu quem digo. Isso é uma conquista do movimento negro, porque em determinado momento histórico, certo? O movimento negro demandou que não pode ser o Estado a dizer quem é negro e quem é branco. As pessoas precisam ter o direito de afirmar seu pertencimento racial. Por isso se criou a autodeclaração. E por isso que a autodeclaração é a norma quando se pergunta quesito cor, né? Quesito raça-cor, né? Mas tem uma utilização aqui, que é isso que eu chamo da perversidade do racismo, que é as pessoas fazerem um jogo de dizer, não, se é autodeclaração eu posso dizer que eu sou negra, eu estou me afirmando, me respeite. Mas negro não é uma questão só do que eu acho que eu sou. Racismo é relacional, é o que eu acho, mas o que a outra pessoa acha de mim, não é? Eu não sou discriminada pelo que eu acho que eu sou, eu sou discriminada pelo que você vê. Né? E no Brasil, o racismo se manifesta a partir da aparência física. É o fenótipo, não é a gota de sangue da genética, entendeu? Do genótipo. Aqui é o fenótipo, é o que eu vejo. Eu discrimino aquilo que eu vejo. Então, esse discurso, né, de algumas pessoas brancas, de que, não, você não pode me recusar, quando você me recusa é colorismo. E isso é uma coisa bastante perversa. Isso tem acontecido muito no meio dos coletivos de jovens. E as jovens trouxeram, então, por exemplo, eu vou fazer 50 anos. Eu sou de uma geração que colorismo não tinha esse negócio todo. Não tinha essa importância. Não era essa pauta que toda hora vem, toda hora vem, toda hora vem. Mas agora, mais recentemente, se tornou uma questão absolutamente fundamental, né? A gente vive uma situação muito delicada, por exemplo, no segundo encontro das negras jovens feministas. Porque havia 3 jovens que a maioria das meninas entendiam que elas eram brancas. E se criou uma situação assim, o que essas meninas brancas estão fazendo aqui? E aí tem uma delicadeza, por exemplo. A gente vive num país que é continental.
quem é negro no Nordeste e quem é negro em Santa Catarina é muito diferente, entende? E aí a gente tem que problematizar e tal. Esse foi um dos momentos que elas disseram, as mais antigas venham cá, né? Porque vamos, ajuda aqui. Porque o que estava acontecendo era, havia uma acusação sobre a comissão organizadora de que elas tinham permitido a entrada de pessoas brancas. E não podia se acusar a comissão organizadora porque cada estado definiu sua delegação. Não eram as meninas da coordenação que deveriam estar sendo colocadas naquela berlinda. E aí, assim, na realidade a gente entrou para problematizar e dizer, olha, tem uma outra situação aqui de contexto histórico. Então, assim, vocês estão pedindo para a gente meio que mediar aqui, mas é isso, a vivência da gente sobre colorismo foi outra. Mas, logicamente, dialogar com elas também dizer, mas vocês não vão resumir 4 dias de encontro a discussão sobre colorismo, né, gente? Tem mais coisa, vamos lá, não vamos ficar nisso, não vamos permitir que isso nos divida, né? Vamos lembrar dessa coisa, o Brasil é continente, quem é preto em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná, não necessariamente é no Nordeste, no Norte e tal. Então tem essa diversidade do Brasil que precisa ser considerada, mas é sempre muito complexo e sempre muito dolorido para muitas pessoas também, entende? Tem uma coisa de uma dor também de ser recusada, de não se sentir parte e tal. E eu acho que a gente está trabalhando, consegue trabalhar com isso. Mas eu particularmente tenho sido muito firme nas situações em que pessoas brancas fazem esse jogo, sabe? Porque é muito perverso, né? E aí coloca as meninas, muitas vezes as meninas que estão iniciando, que não têm experiência ainda, até para se defender nesse tipo de debate, e ficam acuadas na parede porque estão sendo acusadas, que no fundo é o papo do racismo reverso, né? É o papo do racismo reverso, né? Então é um pouco isso, né? É essa discussão com esse grau de complexidade. Já mostrou. Precisa disso? Bicho, eu vou ter gravado isso aí. Vai, pega essa aí, Ivete. É porque essa parte me toca muito. Deixa eu respirar, né? Com relação a essa discussão das condições da vida cotidiana das mulheres e a participação, o ambiente para a formação, né? Eu acho que é parte do processo pedagógico também a gente criar as condições necessárias para a participação das mulheres e o ambiente propulsor de uma formação que eu gosto muito que o Rubem Alves diz, né? O conhecimento e a formação tem que ser como um prato de comida, tem que ser colorido para a gente olhar, se deliciar e comer. E eu acho que toda a formação ela precisa encantar. E é não só pelo conteúdo, mas pelo ambiente que me permite viver a sua totalidade. É ter um ambiente que permite às mulheres viver desde o acolhimento ao espaço de convivência e lazer que aquele ambiente promove. E isso eu não estou dizendo de ambiente de luxo, eu estou falando de ambientes favoráveis que nos deixam confortáveis para isso. E a gente criou essas condições porque a gente estava falando de mulheres pobres da periferia que não tinham nem o dinheiro da passagem para se locomover e que tinham um outro agravante. Eram mulheres que não tinham uma rede de acolhimento, de cuidado com seus filhos, porque na sua maioria eram mulheres chefes de família. E a gente tinha que considerar isso no processo de formação, porque a gente tinha uma estratégia que era oculta e depois ficou a real para todo mundo, que era uma formação para o engajamento, seja ele que espaço fosse para essas mulheres. Então eu acho que isso é parte da estratégia política do campo pedagógico, né? E eu acho que a gente tem que pensar nisso. E também tem que discutir com as mulheres, como forma de transparência, quais são os recursos que viabilizam esse processo formativo. Porque isso também é parte da sustentabilidade política de uma ação de movimento e de uma organização comprometida com o fortalecimento do movimento feminista. Isso que Lilian trouxe, eu acho que o problema não é a gente ter uma religião, mas é o que a religião hoje está fazendo em nossas vidas. Então, o fundamentalismo religioso, ele está
na comunidade, mas ele está em vários ambientes. Então, você hoje tem uma única religião que vem crescendo, se constituindo, inclusive, como força política, que vem determinando qual é o lugar que essa religião tem na vida social e na vida política das mulheres. E vem reproduzindo um lugar que a gente vem se confrontando a partir de uma perspectiva feminina, que é a autonomia das mulheres, a autonomia reprodutiva, a autonomia sobre nossos corpos, a autonomia sobre nossos trabalhos, a divisão sexual do trabalho. A religião está dizendo o contrário. Ela subordina as mulheres e está criando espaços de convivência, inclusive da infância ao idoso, para que crie uma rede de... Eu diria que é uma rede de encastelamento no espaço comunitário. Você não vai daquele lugar para lugar nenhum, a não ser pela via da religião. E você cria espaço de socialização para isso. E eu acho que isso vem crescendo e é parte da cultura de ódio, inclusive com as pessoas de religião de matriz africana, que é a coisa mais grave que a gente vem vivenciando hoje, com parlamentares que vêm fazendo discurso público quanto à expressão religiosa. Foi o caso da Michelle Collins aqui, vereadora, né? Mas que isso não vem acontecendo sem nenhuma reação de resistência, que é importante. E por fim, isso que Elisa trouxe para a gente, eu acho que a gente tem que levar para a gente pensar, porque o campo da pedagogia é um campo para a gente vai aprendendo, as perguntas mudam, porque a realidade também muda. E a gente tem que dialogar com isso. Ninguém tem resposta pronta. Qual é a pedagogia do campo da educação popular que vai mudar essa relação? Mas o que a gente sabe? Que é a nossa ação de resistência que vai tirar a gente desse lugar. E o aprendizado no campo feminista, isso que Sula trouxe, a gente, quando está em formação, a gente é as doidas delícias de ser o que é. A gente chora, a gente ri e a gente aprende. E eu acho isso fantástico. É a nossa capacidade de a gente se emocionar com aquilo que a gente faz. E eu gosto disso. E eu acho que isso é o que tem de mais significativo que eu venho aprendendo, como eu aprendi com as mulheres populares, né? Da gente dizer e a gente aprender com a vivência de cada um. Isso é muito amplo, isso é muito intenso, mas ele é revolucionário, porque muda a gente, tira a gente do nosso lugar. E tem uma frase clássica: um passo à frente a gente não está no mesmo lugar, e eu quero não estar mesmo. Muito simples. A multiplicação. Eu não tenho teoria. Não me baseio nas teorias escritas. Entendeu? E eu estou fazendo um exercício, claro, Cláudia, de falar calma. Está muito bem nesse exercício. Eu tenho uma fama de ser brava. Antigamente, o pessoal dizia que eu andava com 2 pedras na mão. Mas ninguém sabia por que era que eu sempre andava com as 2 pedras nas mãos. Entendeu? Aí eu estou fazendo um exercício assim. Então, todo mundo, e aí aquele meu compromisso. Cada ano ser uma pessoa melhor. Eu estou tentando exercitar. Eu sempre digo, eu sempre gosto dessa história de encantamento, né? E aí tu estava falando agora assim, como eu aprendi com as mulheres populares. Eu, como sempre, né? Eu nasci no Morro da Conceição. Eu esqueci de me apresentar a você. Eu sou de uma periferia, de um lugar, do único alto daqui da cidade do Recife, que se chama Morro da Conceição. Por conta que tem uma santa, Nossa Senhora da Conceição, cravada no meio do terreno. É um bairro que já tem mais de 100 anos e tem uma religião católica muito, muito, muito presente nesse território e no cotidiano da vida dos moradores e das moradoras. E eu tenho muito orgulho de ser desse local aí, que é um lugar muito de resistência. E uma vez eu me encantei com a sabedoria das mulheres de classe média, que subiram no morro, todas com as axilas, com o sovaco cabeludo, eu jovem, e eu dizia, é isso que eu quero ser. Inclusive com o sovaco
pato cabeludo. Passei muito tempo as pessoas me xingando. Mas isso passou, foi processo, é processo. E eu me encantei, foi aí. Então, as mulheres populares também se encantam com o saber das mulheres de classe média, né? Então, é possível fazer uma junção, e eu acredito que essa junção entre as mulheres populares naquela época, que eu conheci o feminismo, e as mulheres da classe média foi muito boa. Eu só não digo casamento porque eu não acho que casamento é bom, não, porque eu acho que casamento é sempre ruim para as mulheres. Aí sobre o conceito que você está lendo, velho, por que você tem crítica ao conceito de multiplicação, de multiplicadora? Na realidade é de multiplicadora. Primeiro porque eu acho que quando todas as vezes que eu vi um projeto que tinha assim, formar multiplicadora, era formar multiplicadora nos conteúdos e na forma. E eu não acredito nisso, entendeu? Porque o que eu tenho de dar hoje como educadora é acúmulo de cada uma tem seu acúmulo, cada uma tem sua trajetória. Então, se Carmen sabe de um conteúdo, né, ela vai passar do jeito que ela apreendeu no mundo. Necessariamente, eu não vou passar o mesmo conteúdo do mesmo jeito e da mesma forma que a Carmen tem me colocado. Então, por isso que eu sou contra a esse conceito. Além do que, todas as vezes que eu vi projeto que tinha assim, formar multiplicadora, tinha nesse sentido e não iria usar o tempo das mulheres como tempo voluntário. E não perguntaram a essas mulheres se elas queriam ser voluntárias. Então, por isso que eu fico dizendo, eu sou muito resistente a trabalhar com essa história de dizer, não, eu vou formar as mulheres para ser multiplicadora, porque eu não acredito que as pessoas multiplicam conhecimento igual como acontece. Eu não acredito. Você pega o conhecimento, você transforma, você reelabora, aí você vai ver o que vai fazer. Por isso que eu disse, eu sou contra a crítica. A Elisa, eu não sei, meu amor, o que a gente vai fazer com isso. Como Betânia disse, eu era quase uma menina quando entrei nesse movimento. Agora agora eu já estou ficando uma velhinha, porque eu já tenho uma neta, né? E não só tenho uma neta, mas uma neta moça, então eu já estou ficando uma velhinha. Tá bem, você tá bem. Mas eu faço o caminho que a Messinha fez. Eu acho que a gente vai aprendendo, construindo, reconstruindo, e nesse momento a gente eu fico dizendo assim, porra, eu vou morrer nessa porra dessa conjuntura. A vida é foda, né? Eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou ter que fazer alguma coisa. E uma outra coisa, Cláudia, eu tenho muita mania de chamar palavrão. Isso eu não gosto que me grave. Porque todas as vezes, mesmo quando eu estava na faculdade, a professora dizia, Verônica, você não pode chamar palavrão. Mas eu chamava. E aí eu chamo. Botou pra fuder, Uma das duas? Nas ordens, né? Ingrid. Gente, abaixa o som, depois não ficar reclamando aí que eu grito. É sério, abaixa o som. Baixa aí, Messinha. Junto do... Eu fui legada há muitos anos esse microfone, eu não consigo, eu quero ficar agarrado dele perto da minha boca. Eu preciso desenvolver um em cima dele. Então, ó. Sobre as plataformas de segurança, a gente usa muitas dessas plataformas e a gente já passou por várias fases. E hoje a gente está numa fase de que a gente abriu para umas coisas e fechou para outras coisas, né? Então a gente utiliza algumas plataformas às vezes que são plataformas comuns, coletivas. O nosso drive de todos os documentos está no Google. Todos os nossos documentos estão lá no Google. Mas a gente, por exemplo, as articulações que a gente faz, as incidências a gente faz pelo Telegram, pelo Signal, ou utiliza esses aplicativos para poder fazer alguns outros tipos de articulação. Todo mundo tá né? Então assim, só pra, né? E aí a gente ficou muito nesse processo porque existem mulheres, a rede hoje no WhatsApp tem 280 mulheres. Aí dessas 280 mulheres, tem um bocado que não sabe nem usar o danado do computador, entendeu? E quando a gente coloca numa plataforma que é mais segura, às vezes é mais
né, complexo. Então, assim, a gente acabou prezando pelas nossas reuniões e pelo compartilhamento desses materiais a partir dessas plataformas e algumas outras articulações que são feitas mais por essa coordenação, estratégia que meio que executa as paradas que a gente chama de renfa operativo, a gente faz por outros tipos de plataforma. Mas é isso, estamos aí tentando, vivendo. Sobre as populações vulneráveis, acho que as meninas trouxeram, né? Eu concordo totalmente, Verinha, Messinha, né? Sobre isso, a gente não tem como levar a formação para essas mulheres sem primeiro reconhecer que essas mulheres têm muito a oferecer para nós. Né? E as metodologias que a gente desenvolve, acho que é as metodologias mesmo do próprio feminismo, né? De como é que a gente consegue acolher todas as demandas de uma forma tão carinhosa, tão amorosa, que as pessoas se sentem de fato compartilhando o seu saber e construindo outro poder hegemônico, né? A respeito de determinado tema. Mas, por exemplo, na Renfa, esses processos de publicação, a gente tem feito como zine. Então, a gente escreve alguns textos são escritos pelas mulheres com cartas, poesias que elas escreveram durante o curso, desenhos que elas fizeram, e a gente cola tudo junto. Tem umas partes que são digitadas no computador, outras partes que elas fizeram assim, a gente junta, né, para fazer uma coisa meio balanceada. É a estratégia que a gente tem utilizado para poder dialogar com o que elas produzem e como elas produzem. Sobre as vidas e as políticas, sei o que, aquele o pessoal é político, o político é pessoal. Não. Eu fiquei pensando aqui Você não foi não? Eu tô errada? Não foi não. Eu não quero falar desse negócio aqui, mas tudo bem. Como lidar com os companheiros não, com as criaturas, os feminicistas, né? A gente tem um diálogo na Renfa que é como é que a gente constrói uma estratégia, né? Uma estratégia a longo prazo de mudança de cultura, inclusive de mudança utópica de cultura, para a nossa sociedade como um todo, né? Eu tenho muito a dificuldade de, assim, quando a companheira fala que o casamento é foda, quando eu me descobri feminista num sentido pleno da coisa, quando você sente que do pé à ponta da cabeça você não aguenta ficar convivendo aquele macho, né? Tristíssimo. E aí, nesse processo, eu fico pensando como é que a gente vai dialogar, porque assim, os nossos irmãos, eles também estão aí sofrendo opressões de diversos níveis, né? E óbvio que a gente compreende que o patriarcado, que o machismo, ele tem seríssimas marcas na vida das mulheres, cruéis, né? Genocidas, inclusive. Mas, a longo prazo, a gente acredita que a gente não pode construir uma política que é uma política baseada na punição. Que é uma política, inclusive porque a gente, enquanto feminista, não acredita nisso. Eu não quero construir isso com meu filho, né? Mas eu entendo, eu tô fazendo curso de serviço social e eu entendo totalmente que hoje a gente vive numa conjuntura onde o capitalismo está aí ditando tudo que a gente, né? Como a gente faz, o que a gente faz. E eu acredito que a gente precisa sim referendar isso através das políticas públicas, porque existem grupos sociais que estão vulnerabilizados pelo sistema, né? Porque as mulheres de fato são vulnerabilizadas pelo sistema, pelas opressões estruturantes. Mas a longo prazo eu queria construir uma estratégia que fosse uma estratégia diferente, uma estratégia onde a gente pudesse dialogar de uma outra forma. Eu não sei como é. Eu realmente não sei como é. Mas eu fico pensando que é um futuro, é a utopia. E aí eu penso também que a gente constrói a utopia na redução de danos. Né? Porque um dia desse eu estava numa mesa com um macho e ele disse que eu nem deixo de patriarcado antes de morrer. Eu disse, querida, quando eu barro lá os negócios do gênero, entendeu? Que assim, elas querem tirar dos planos. Eu já estou destruindo o patriarcado, você não está entendendo. Vai né? esperar Então, um tempo. Viagem, né? Assim, é a redução de danos da utopia que você construir. Até onde você pode dar essa contribuição? Eu fico sempre acreditando que eu vou morrer e não vou ver as transformações sociais e mundiais e utópicas, né? Que eu queria ver, mas eu estou contribuindo para a ancestralidade do processo. O diálogo com o diferente. Lilian, olha, eu estava dizendo para a Mônica, o quanto conhecer você foi transformador para a minha vida nos últimos dias. Porque desde o ano passado, como eu já estava falando sobre diálogo com o diferente, a gente teve a oportunidade na Renfa e no movimento antiproibicionista como um todo, de se aproximar do movimento evangélico pelo Estado Democrático de Direito. Não, desculpa. Frente de Evangélicos pelo Estado. Frente de Evangélicos. Progressistas não, é pelo negócio da democracia. Da democracia. Não é progressistas não, acho que não. Enfim, depois a gente acha aqui. E a Frente tem sido uma parceira fundamental no processo da construção do Fórum Popular de Segurança Pública que a gente construiu aqui em Pernambuco, porque Pernambuco fechou o ano passado como sendo o estado do Brasil que mais matou gente. Né? E aí isso tem um reflexo nas mulheres, isso tem um reflexo de como a política racista vem também atuando,
Né? E isso tem um reflexo no processo de encarceramento, né? E na guerra e em tudo isso. E a ilegalidade das drogas também. Exatamente, né? Porque é o motivo que é utilizado, inclusive, para as intervenções militares no Rio de Janeiro. A intervenção militar no Rio de Janeiro era referendada porque a guerra às drogas está acabando com a sociedade brasileira. Né? Então, assim, conhecer a frente e conhecer pessoas como você, uma mulher feminista que compõe esse espaço, porque a minha ancestralidade, ela me aproxima muito mais de um outro campo de religiosidade e de, né? É isso, né? Mas eu digo até dentro da minha casa, sabe? Mas o quanto construir isso em uma outra perspectiva com essas pessoas, para mim, foi fundamental. Porque a gente cria também rótulos, né, nas pessoas. A gente pega assim, diz que todos os evangélicos do mundo, eles são, né, um bando de fascista, um bando de machista. E a gente sabe que não é assim. Tem o movimento negro evangélico, tem uma galera, né, que também está aprendendo com a gente. Que também não está ali, sabe, é como a Jéssica, não é o melhor coletivo dos mundos. A gente também não é, ninguém é. Mas a gente está construindo junto. Né? A gente está se dispondo a construir junto. E eu acho que a gente está vivendo um momento político e histórico de construção de uma outra relação, de uma outra luta. É isso, vou ficar falando aqui. Nem precisou pedir ajuda às cartas, amiga. Foi ótimo. Eu pedi. As cartas deu. E as cartas aqui, as Mas ela falou nada que eu falei pra ela. Não se iluda. Não se iluda. Mas falou melhor do que qualquer coisa que a pessoa poderia falar. Então, as diferenças em relação ao feminismo tradicional. Eu vou tentar ser bem direta, assim. Porque é hora, né? Então, eu acho que as diferenças entre o feminismo jovem e o feminismo tradicional, né? Eu tô chamando tradicional porque eu acho... Enfim, eu não tenho uma palavra pra chamar, né? Mas enfim. Vamos usar tradicional porque não temos uma palavra melhor. Eu peço desculpas. Acho que compõe esse feminismo tradicional. Esse campo. Até porque, assim, feminismo e tradicional pra mim são palavras Essa família jovem é mais Eu acho que tem uma coisa que a gente faz muito, que é assim, a gente precisa sistematizar essas diferenças como se essas diferenças fossem ficar estáticas durante muitos anos. E como se a diferença entre os coletivos jovens e os tradicionais na década de 80 fosse a mesma diferença que nós temos hoje. A gente faz uma diferenciação e, enfim, a gente fica querendo que talvez essa diferença seja a mesma, né? Eu acho que as diferenças entre os coletivos jovens e os coletivos mais tradicionais, ela não pode ser dissociada da conjuntura que a gente vive e da forma como os jovens hoje são influenciados, ou no caso as jovens hoje são influenciadas, e da forma como o movimento tradicional é influenciado. É impossível fazer isso de forma diferente. E aí por que eu falo isso? Porque eu vejo hoje, por exemplo, que existe um feminismo mais tradicional que faz um diálogo maior em relação às políticas públicas, né? Que tem uma incidência histórica na conquista de políticas públicas. E, por outro lado, o movimento as meninas jovens que hoje usufruem dessas políticas públicas que já existem, né? Não pode fingir que isso não está, que isso não é real. Tem um desprezo por essa militância em relação a... Desprezo é uma palavra forte, mas tem uma... Essa palavra forte. Mas tem uma certa reticência com trabalho com militar por políticas públicas, porque tem uma crença muito pequena no Estado. Mas é uma crença que tem a ver com o fato de que a conquista das políticas públicas não mudou a vida das mulheres como a gente gostaria. Então elas são filhas dessas conquistas e elas veem que essas conquistas não deram tão certo. Né? Elas deram muito certo porque elas ajudaram muitas mulheres, mas elas não acabaram com a violência contra as mulheres. Elas não acabaram com o estupro, elas não acabaram com o feminicídio. Os números estão aí e elas enfrentam isso todos os dias. Por isso, são meninas que acreditam muito na ação direta, né? Estuprou, eu vou aqui resolver agora mesmo. Peraí, calma. Não vamos levar ele pra delegacia, não. A gente vai resolver isso agora mesmo. A gente vai lá na casa dele, vai expor ele na puta que pariu, vai fazer o escracho, vai, enfim. Dessas experiências nós temos 1000 e, inclusive, não podemos falar novamente aqui porque estamos sendo gravadas e já fomos processadas por isso várias vezes. Tem vários processos. Estamos respondendo processos, inclusive porque, né? É isso. Os homens estupram, nós dizemos que eles nos estupraram, a justiça fica do lado deles e eles nos processam porque nós dissemos que eles foram estupradores. Aliada a essa pequena crença, pouca crença no Estado, eu vejo uma coisa da horizontalidade, né?
que, assim, eu acho que a horizontalidade ela é uma característica do movimento feminista. Assim, eu aprofundei o meu entendimento sobre o que era horizontalidade quando eu me tornei feminista. Que eu acho que tem uma coisa de que as feministas elas querem construir dentro do seu movimento o mundo que elas querem ver. Que eu não vejo isso nos outros movimentos. Eu não vejo os outros movimentos construindo dentro dos seus movimentos o mundo que eles querem ver. Mas no movimento feminista eu vejo em muitos lugares, embora nós não sejamos essa ilha de lésbicos maravilhosa como nós gostaríamos de ser, mas somos legais. E aí eu vejo a horizontalidade, mas a horizontalidade ela é para além do movimento feminista, sabe? Eu vejo que essas pessoas, elas entendem a horizontalidade como um projeto de mundo mesmo. Assim, uma galera que quer que a sociedade seja horizontal lá na frente. E como isso vai acontecer, eu não sei, né? A gente está aqui para fazer as perguntas, as respostas a gente vai construir. Se a gente tivesse as respostas, talvez a gente não estivesse aqui onde a gente está. As políticas públicas, a horizontalidade, a ação direta e as redes sociais enquanto cotidiano. Então, é diferente você dizer que as redes sociais elas são uma ferramenta. Porque quando ela é uma ferramenta, ela é tipo assim, eu vou usar isso para fazer isso. É diferente. Aquilo é a minha vida. Eu comecei a minha militância usando o Facebook para mobilizar as pessoas. Né? Não usei o WhatsApp também, né, no começo. Inclusive, fui a última a ter o WhatsApp na minha vida. Mas a minha militância foi aprendida a partir disso. Se a gente colocou a primeira marcha das vadias nas ruas em Recife, foi porque a gente viu no Facebook que o delegado lá na puta que pariu falou que a menina estava de saia curta. Se isso tá certo, se isso tá errado, se isso, enfim, a gente não fez nenhuma reflexão muito profunda aos 18 anos sobre se isso era legal ou não. Mas isso era a nossa rotina, isso era o cotidiano, é diferente, sabe? Eu acho que todos esses elementos que eu tô colocando aqui, eles cabem várias pequenas armadilhas, né? A Verônica uma vez estava no negócio que era trampas, né? Eles têm várias trampas, né? Várias armadilhas aí que a gente pode questionar e passar mais uma linda tarde sobre como isso tem armadilhas para nós. Mas eu vejo esses elementos, assim, muito, muito explicitamente e vejo que eles chegam para nos desafiar, assim. Será que eu já sou do tradicional? Não sei. Mas que eles chegam para desafiar. Tô achando amiga essa louca. Porque hoje, por exemplo, eu acho as políticas públicas legais. Eu achava elas bizarras, assim. Tradicional. Cláudia? Sula? Falou? Só uma... Você acha que não ia falar? Tá? Ela disse, eu já ia. Eu só queria falar um pouco dentro da fala que a Elisa trouxe, que tudo que a gente queria era ter um modelo assim, que dissesse, esse vai dar certo até o fim. Acho que a gente não ia aguentar não, mas pode ser que... eu acho que a gente sempre pensa numa forma de fazer ação educativa de forma significativa, né? Que esteja dentro do que as mulheres estão vivendo, dentro da realidade das mulheres e dentro do contexto. Então, assim, a gente nunca vai ter uma educação que seja... A gente pode sistematizar o que a gente fez e aprender o que a gente fez, mas a gente vai estar sempre renovando. Acho que não tem um modelo e nem é legal que tenha também, né? E acho que a gente tem que focar nesse momento. Uma das coisas que eu consigo identificar é que a gente tem que focar, que a gente tem que ficar ainda mais junto das mulheres. A gente tem que voltar para junto das mulheres. Eu acho que a gente passou muito tempo também nos conselhos, né? As pessoas. Nessa coisa da política pública, né? Mas eu acho que o momento agora é de voltar para casa, sabe assim, um pouco, e dizer, vamos ficar junto das mulheres de novo, que a gente precisa se fortalecer na nossa essência. Arrasou! Soy Mariana. Primero agradecer porque son experiencias Depois eu pego contigo essa parte direitinho. enriquecedoras y me gustaría que dure una semana por lo menos nuestro diálogo y es una forma de aprender reconociéndonos entre nosotras. Incluso algunas de las preguntas las hacía porque pensaba
la misma experiencia desde otro contexto, con otras realidades, y me llamaba esa atención, ¿no? Así que vuelvo un poco al contexto de Argentina para reaccionar, y lo sitúo ahí para que por ahí algunas cosas que digo hay que tratar de entenderlas en ese contexto. Y ayer decía que nuestra experiencia, una de las llaves tiene que ver con la historia de lucha por los derechos humanos. No solo en la historia general, sino los últimos 40 años. 1976 fue el golpe de Estado en la Argentina. Las madres de la Plaza de Mayo, desde abril de 1977, están en la Plaza de Mayo. Todos las quinta feria, los jueves para nosotros, a las 15:30 horas hay un grupo de madres en la Plaza de Mayo, ¿sí? Y compañeras que las acompañamos. Son muchos años. Y es una experiencia, claro, ya cuando empezaron a ir, era preguntar al gobierno por sus filios desaparecidos. Pero hoy preguntan por todas las violaciones a los derechos humanos. Entre esas violaciones, los derechos de las mujeres. Y con algunas de ellas, no con todas, hemos hecho alianzas las feministas. Hemos hecho alianzas caminando en la Plaza de Mayo. Hace 40 años algunas, ¿no? Es decir, caminando. Porque muchas de ellas, incluso hubo un debate en el feminismo tradicional. El feminismo tradicional anterior al nuestro. Porque cuando empieza este movimiento, algunas feministas tradicionales decían, pero la figura de la madre es una figura tradicional que no nos representa a las feministas. Y otras compañeras decíamos, miren, hay que acompañar, porque están buscando a sus hijos, a sus hijas que eran nuestros compañeros y compañeras. Nosotras somos de la generación de sobrevivientes y eran nuestros compañeros y compañeras los desaparecidos, y entonces para nosotras y nosotros la relación con las madres y el agradecimiento a las madres por su lucha va a ser por toda la vida, ¿no? Porque además las madres dijeron, vamos nosotras, porque a las mujeres no nos van a hacer lo mismo que le pueden hacer a un padre que se pare en la Plaza de Mayo. La madre cuidadora del compañero, no vayas tú a la plaza, voy yo. ¿Sí? Entonces, en esa situación, nosotros, cualquiera que estaba presa, o que estaba desaparecida, o que estaba en el exilio, sabían que había un grupo de mujeres reclamando por todos y todas. Entonces, eso es como un compromiso nuestro. Ahora, fruto de la lucha que no son solo las madres, sino otras organizaciones y movimientos, hoy hay más de 300 genocidas presos. Por eso hacía la pregunta un poco de la cárcel. ¿Cómo? De la cárcel. Porque para nosotras, desde esa historia, era importante que los genocidas fueran presos. Es más, decimos presos en cárcel común. Los sacan, en esa atención los sacan para cárcel domiciliaria. No, les decimos, que vuelva a la cárcel común. Y esa, para nosotros, es un logro, que haya esa cantidad de genocidas presos. Es un logro de la lucha. Y sabemos también, y después vuelvo un poquito a esto, que la cárcel no reforma, no cambia, no transforma, no educa, nada, que es un lugar de destrucción. Pero sin embargo, cuando dijimos cárcel común, es porque consideramos que la rueda de la violencia histórica contra los pueblos en algunos momentos tiene que ser detenida. Y que esto era un símbolo
de que podían ser detenidas. Es decir, que esos tipos que nos decían en la prisión o en la cárcel, somos los dueños de su vida y de su muerte, porque así lo decían, bueno, que desde ese poder que creían que tenían, se hayan tenido que sentar en un banco de acusados, y que nuestras compañeras desaparecidas que sobrevivieron a los campos de concentración se sentaran y dijeron, usted hizo eso, era también un ejercicio de memoria y de lucha contra la impunidad muy fuerte. También me parecía compartir desde esa historia, que yo lo conté algo ayer, estaban todos los organismos de derechos humanos, además de las madres, pero cuando parecía que esa historia se terminaba, yo lo decía porque Menem dio el indulto a todos los genocidas que estaban presos e iban a salir en libertad, y salieron en libertad en ese momento una cantidad, aparecen los hijos de desaparecidos, que fue así como volver a respirar y volver a vivir para nosotras, porque aparecen los hijos diciendo, nosotros no perdonamos, nosotros no nos reconciliamos. Entonces esos hijos, que la sigla hijos se llama Hijos contra la Impunidad y la Justicia, contra la impunidad, por la justicia, contra el olvido y el silencio. Hijos, ¿sí? Y los hijos abren otro momento, porque ¿quién le va a negar el derecho a los hijos de decir, a mí no me devolvieron a mi padre o a mi madre? Soy hijo o hija de desaparecidos, y yo no perdono a los genocidas, y yo sigo esa lucha. Y empieza el escrache como forma de lucha, porque como pensábamos que se había cerrado, en ese momento se cerró la vía judicial, la consigna era, si no hay justicia hay escrache, si no hay condena judicial hay condena social. Y fue una experiencia organizativa muy importante, porque el escrache se hacía en el domicilio del genocida y en el barrio. Entonces el barrio se iba señalizando a tantas cuadras, a tantas rúas, aquí estas 2 rúas, hay un genocida, mató a tanta gente, violó, hizo eso, o sea, los dueños de nuevo de la vida y la muerte eran marcados en su domicilio. O sea, desde 4 o 5 cuadras se llegaba al domicilio y era, acá vive, y se hacía el acto en la puerta. ¿Sí? Así se le hizo a Videla, así se le hizo a cada uno. Y con mucha creatividad además de los hijos, porque han hecho, por ejemplo, de contratar una grúa, porque Videla vivía en un 6º piso, y subirse hasta el 6º piso para hablarle, vos, ¿sí, no? Bueno, y ahora, y cierro esta parte, apareció un movimiento que para mí es muy importante también, que son los hijos de los genocidas. Hijos e hijas de genocidas que denuncian a sus padres, y que cuando quieren cerrar los juicios ellos dicen no hay derecho a cerrar esos juicios, y se enfrentan al gobierno y a los jueces que lo quieren hacer, y agregan elementos, porque en general esos genocidas también eran unos violentos en sus casas. Entonces agregan su propia historia o la solidaridad con otros. Que es así medio, porque al principio cuando se presentaban, imagínense una mujer que soy hija de Checolat, que es uno de los genocidas más tremendos, todos respirábamos. Pero ahora se constituyó como organización, como movimiento. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay también como una genealogía en las luchas que se va construyendo en la historia, que genera memoria, que genera experiencia, y por eso lo decía, cuando para nosotras, feministas, en un momento nos preguntamos, y por eso era la pregunta, ¿y qué hacemos con los femicidas? Porque los genocidas cárcel común, porque hubo un debate además. Yo les decía, yo trabajé muchos años haciendo talleres en la cárcel. Y una experiencia muy cortita, hacíamos talleres de escritura, ahí hablaban de literatura, ¿no? Y entonces con una de las mujeres presas, paraguaya además, empezó a escribir unos poemas muy hermosos y
y a dibujar también cosas muy buenas, editamos el libro. Y al editarlo, bueno, empezamos a hacer presentaciones de ese libro y ya estaba con cadena perpetua, así que en distintas cárceles. Y habíamos puesto todos sus dibujos en un PowerPoint, con un videíto, con una música de fondo, que era Nos matan por ser mujeres, una canción de una feminista hondureña, Carla Lara. Y la pasábamos y todas las mujeres presas se conmovían porque se identificaban con esas imágenes que ella había hecho, eran todas denuncias de la violencia que había vivido en su vida. Y bueno, y así estábamos muy entusiasmadas porque había abierto el debate sobre la violencia dentro de la cárcel. Y tuvimos la mala idea de hacer esa misma presentación en la cárcel de varones. Y fuimos ahí con nuestro videíto y la canción dice, nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo matarnos, y se empezó a crear un frío. Estaban presos por haber matado a sus mujeres. Entonces ahí como nosotros hicimos 2 o 3 experiencias, dijimos no, nosotras a cárcel de varones no entramos más. Nosotras. Seguramente son en muchos casos hombres pobres, víctimas de muchas opresiones, lo que sea, pero yo no quiero sentir de nuevo esa situación. O sea, ya ahí es los límites propios, ¿no? de cada uno. Pero entonces teníamos esa pregunta, cuando empieza la visibilización de los femicidios, nosotras decíamos, las que veníamos del trabajo en la cárcel, a ver, nosotras no creemos en la cárcel como lugar de recuperación, ni de formación, ni siquiera de castigo. Pero no queremos que esos tipos vuelvan a matar a una chica. Y ese era un poco el debate. Es decir, dejarlo en libertad muchas veces era que vuelva a matar. Entonces, si no era eso, ¿cómo era? Entonces, no era por qué hacer con ellos, era qué hacer con nosotras. Y lo dejo como una pregunta porque no tuvimos respuesta. ¿Sí? Es complicado, es complejo, y además compartíamos porque éramos parte del movimiento anticarcelario. Es decir, compartíamos todas las lógicas que tú planteaste, lo comparto. Pero nos quedó como esa pregunta que no tenemos resolución y que yo creo que no va a tener resolución mientras no cambie el sistema político, cultural. Y entonces ahí es parte de toda la lógica de cuidados que tengamos como estrategia. Si es posible o no defendernos, si es posible o no que nos maten, o si estamos entregando a nuestros cuerpos y sobre todo a los cuerpos de las jóvenes a esa situación. Eso para explicar un poco la pregunta y los debates complejos que se nos dan. Y otro tema que me parecía, ya no sé dónde dejé, compartir. Quedan 5 minutos. Si el hijo. ¿Cómo? 2 minutos passou. Passou. Acho que uns 10. 2 minutos, entonces. 2 minutos, ¿sí? Acho que uns 10 dá, né? 2 minutos, sí. Entonces, 10. Nombro los temas nomás que tenía, o algunos. Me quedaba pensando por lo que compartieron del trabajo con niñas y jóvenes. A mí me parece que eso, algo dije pero muy a la pasada, es fundamental en esta época. Porque los niveles de destrucción de la subjetividad en los territorios están en esa edad. Por ejemplo, estábamos hablando con compañeras que hacen educación popular en Honduras, en San Pedro Sula, es la ciudad más violenta de Honduras, pero además la más violenta de América Latina, y algunos dicen del mundo. Y las compañeras estas tienen un trabajo de educación con niños, niñas y adolescentes, hasta 16, 17 años. Nos dicen, a los 10 años el niño es sicario. A los 10 años la niña está en prostitución, es explotada sexualmente. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, a los 10 años el niño, porque es la edad mejor para que empiecen a ser absorbidos y que maten sin culpa y matan con buena puntería. Y incluso nos contaba que el ejercicio de iniciación es que vaya, le dan un arma y anda a matar a la persona que más odias. ¿No? Y eso es muy poderoso, como decir, yo odio, a veces yo odio a mi papá, voy y lo mato, me lo saqué de encima. Ahora, después de que maté, hice ese ejercicio, primero estoy en riesgo judicial.
si yo sé que vos mataste, te puedo entregar. Entonces ya estoy enredada ahí. Y las niñas decían explotadas sexualmente para sobrevivir. Incluso nos decían, miren, ni siquiera es por dinero, a veces es por un helado. Los gringos, las fuerzas militares ahí, ¿qué? ¿Cómo? Por un 12, por un sorbete. Y que incluso nos decían, mira, no sabemos a veces si sacarlos o no de las redes. Porque a un niño lo sacás de una mara y te lo mata la mara. Ahora, si ese niño o esa niña llegó a 20 años, su subjetividad ya está destrozada. Entonces, ¿cómo hacer para que nuestro trabajo vaya cada vez más en la base, pero también más en la edad más joven? Porque nosotros hemos trabajado mucho con jóvenes, ahora estamos trabajando con niños y niñas. Pero un joven, por ejemplo, una oficina con jóvenes en un barrio, cometimos así un error dijimos, bueno, vamos a empezar haciendo que cada uno haga un dibujito, diseño, de cómo se imagina que va a hacer él o ella 5 años después. Y eran todas cruces. Y como no los revisamos, nosotros dijimos, hagan un diseño y lo pegan. Y de pronto vemos un cementerio. O sea, niños, meninos, meninas, que no tienen un proyecto para 5 años. Que piensan que van a ser muertos, asesinados antes. Entonces, digo, el trabajo me parece que nos desafía a la pedagogía feminista. Uno es el trabajo con niños, niñas, jóvenes, incluso cuando hablamos de sectores muy vulnerables, más aún. Y también porque los jóvenes y adolescentes, cuando trabajamos eso, por ejemplo, el caso de jóvenes, adolescentes que están en situaciones de consumo, no sé si ustedes tienen el Paco acá. ¿El Paco? Sí, Paco. Se mueren muy rápido. Por ejemplo, tenemos compañeras médicas, ¿cómo le dicen? Crack. Que trabajan en sería la favela, y el gobierno cambió los horarios, entonces a la noche ya no hay guardia. Llegan a las 10 de la mañana a esa guardia en la favela y ya hay 2 chicos muertos en la puerta porque no había médico cuando llegaron a la atención. Entonces, con esas situaciones de consumo también nos preocupa, es decir, cómo trabajar por la vida de los jóvenes y por la vida de las madres, porque tenemos muchos casos de mujeres que sufren hoy violencia porque la provocan los hijos, las hijas, ¿no? Entonces también eso hace una alteración de la vida familiar, y por eso cuando decimos la vida cotidiana, que necesitamos pensar colectivamente. Y ahí entran las iglesias. Es decir, muchas de las alianzas posibles que hay desde los colectivos feministas, si trabajamos con jóvenes, con niños, niñas, mujeres, es con las iglesias que están ahí adentro del territorio. Si logramos que tengan una posición de apoyo, de diálogo, ¿no? Pero de hecho muchas veces lo logramos. Y a mí me parece que el punto ahí es como, cuando lo logramos, es porque hemos puesto las diferencias en la visión del más allá para tratar de resolver el más acá, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, yo trabajé mucho en un espacio con niños y niñas jóvenes, y mi compañero de trabajo éramos 2 coordinadores. Mi compañero se definía a sí mismo como un niño, un joven de iglesia. Decía, soy un chico de iglesia, no me hables de aborto, por ejemplo. Yo decía, sí, pero esta niña tiene 14 años, no tiene condiciones de tener a su bebé, por ejemplo. Sí, pero yo soy un chico de iglesia, no puedo. Así empezó. Pasó un año, me decía, mira, yo soy un chico de iglesia, hacete cargo de la niña. Y nadie, no fue así explícito, pero eran acuerdos concretos, tácitos, que nos permitían resolver situaciones sabiendo cada uno lo que le tocaba hacer en eso, ¿no?
Y finalmente, por el tiempo, creo que no podemos caer en la ilusión de que la educación va a cambiar el mundo. Ese fue el error de Paulo Freire, ¿no? El que después se critica en su primera etapa, ¿no? Entonces, la educación es un elemento, una dimensión pedagógica de los procesos organizativos. Es decir, y como tal lo tenemos que trabajar, la relación entre pedagogía y organización popular. Y a la vez sí que haya una relación teoría-práctica en esos procesos organizativos que permitan que no esté disociada los procesos de formación de los procesos organizativos. A mí me parece que hoy en nuestras experiencias organizativas hay mucho más teoría de la que decimos que tenemos, ¿no? Sabemos que hay. Es decir, hay saberes acumulados en nuestras experiencias que yo diría que van más adelante que la teoría de las academias. Porque, doy 2 o 3 ejemplos. Soberanía alimentaria no nació como concepto en la academia. El concepto de reforma agraria integral no nació en la academia. Las madres de Plaza de Mayo hablan de socialización de la maternidad, porque a mí me parece un hermoso concepto. Porque además, lo más privado que creemos que tenemos las mujeres son nuestros hijos. Propiedad mía, mi hijo. ¿No? Ellas dicen, socializamos la maternidad. Somos las madres de todos los que luchan, de todas las que luchan. Entonces, creo que hay el desafío principal para cambiar el mundo, para hacer las revoluciones que estamos haciendo, además, que no están en el más allá, sino en el más acá, tienen que ver con sostener los procesos organizativos populares. A veces, como contaba la compañera, se cierra un ciclo, pero eso no significa que se cierre el proceso. Uno de los compañeros que nosotros más nos enseñó, que es Rodolfo Walsh, un intelectual que fue desaparecido, fue asesinado, nos decía que toda experiencia deja huellas, que después las recuperan y se recuperan en el proceso que vamos viviendo. Entonces, no es que la vida de una organización es la síntesis del proceso popular. Y creo que se puede cerrar un proceso y abrir tal vez muchos más. Pero sí me parece que lo que no podemos renunciar es a la dimensión de la lucha colectiva, en donde sea. Y eso es lo que nos permite garantizar, a mi entender, esto que hablamos, por eso empezamos el diálogo, que cuando decíamos las revoluciones feministas siguen caminando, porque nos siguen cambiando la vida y porque siguen problematizando. Y ahora, para terminar, me acordaba de una experiencia en Cuba, en la iglesia bautista de Cuba, donde estábamos reunidas en la experiencia de educación popular, compañeros y compañeras de distintas iglesias, y otras que no éramos de iglesia, ¿no? Entonces, se da un debate, empezaba el debate sobre crítica a la homofobia que había rasgos en Cuba. Habían puesto una película que no sé si algunos la vieron, que era Fresa y Chocolate. Recién empezaba, ¿no? Y había otra película también que hicieron los propios compañeros cubanos sobre el movimiento lésbico, gay, travesti, sexual en Cuba. Y entonces había varios pastores que dijeron, no, esto es terrible. Es terrible, o sea, están promoviendo el lesbianismo, es como si fuera contagioso, ¿no? Van a ver esto y se van a contagiar. Dios dice, o sea, que esto no se puede. De ahí, ¿dónde dice Dios? Pregunta. ¿Dónde lo dice Dios? Cada uno sacó su Biblia. Acá, eran Biblias diferentes. La Biblia es diferente, cada uno encontraba en otro lugar que él quería decir eso. ¿Quién escribió esa Biblia? Fueron unos señores que dijeron que Dios decía tal cosa. Bueno, una semana nos llevó ese debate. Una semana. Que nos quedamos ahí empantanados después de la película. Pero
nos permitió entender que cada uno tenía su creencia o su fe, pero que no necesariamente lo que nos dijeron que decía Dios, lo dijo Dios, por ejemplo. Y ya esa sospecha nos permitía adelantar un poco el camino. Pero además, que si teníamos distintas ideas de lo que es el mundo, pero caminábamos juntos, y en ese caso en el marco de una revolución, que era la Revolución Cubana, había una oportunidad para pensar nuestras diferencias en otra clave. Y pensar que de todos modos, con todas esas diferencias, podíamos seguir apostándole a la lucha en conjunto. Fue una experiencia, para mí fue muy transformadora, porque era también mirar desde otro lugar la posibilidad de sentir diferente la fe, pero sentir diferente la fe y caminar juntos en nuestras luchas y en nuestra revolución. Muito grata pela tua presença aqui com a gente, Cláudia. Foi muito bom esses 2 dias pra gente aqui em nome do SOS, mas também me arvorando o direito de em nome do Movimento Feminista de Pernambuco. Agradecer a tua presença conosco, agradecer a presença de todas. Queria convidar todas para a gente encerrar esse nosso mini curso.